Então, Renato, É, pode começar. então, Feijão, aproveitar que a gente está aqui, né, e não sei se esse é um bom começo, mas a gente tem falado nas nossas conversas a gente tem falado muito sobre a importância de a gente trazer a questão racial dentro do debate da arte para além do 20 de novembro, né? Sim. E eu tenho a impressão que nos seus trabalhos você apresenta um processo que, ao mesmo tempo, é formal, né? Tem uma pesquisa formal e tem um interesse de entrar numa questão, um desenvolvimento próprio da forma e dos seus interesses como técnicos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, surge uma vontade de fato, você desenvolve também uma ideia sobre a presença negra e a história do negro no Brasil, enfim, a relação disso com o colonialismo, né? E parece existir uma linha, né, das três exposições que a gente vai falar, né, Torções, Amas e Anti-Anatomia, né? Então, assim, como que você tem visto isso, assim, como que você tem visto esse desenvolvimento, né? Isso tem ficado evidente para você? Como que isso tem surgido no seu processo hoje? Então, cara, essa história do 20 de novembro é uma coisa interessante porque eu sempre sou convidado, né, sempre sou convidado a participar de eventos nessa data, né? Eu comecei a recusar os eventos. Comecei a recusar, porque no meu jeito de ver as coisas, a importância de uma data, ela, ela é muito significativa, talvez, para a população não negra. A importância de uma data. Dedicar uma data a isso. Obviamente, eu não tô fazendo uma crítica às comemorações de entidades, grupos, né, coletivos negros, no momento que essa data se estabelece. Né? Muito pelo contrário. Inclusive, participo. Né? Mas essa apropriação da data pela população não negra, isso é um dado que a gente precisa pensar, porque de certa maneira, isso ainda corresponde a, a um lugar específico onde aquilo que se deve ser evidenciado, né, dentro daquilo que circunscreve a negritude brasileira, ele não pode ser refém de uma outra estrutura que está fundamentada em questões de dominação, entendeu? Então, assim, o que eu penso é que essa história do 20 de novembro, ela precisa ser torcida, esticada. Uhum. Né? Esticada para o ano todo, esticada para toda hora, entendeu? Sim. Esticada, né? E, e isso a população negra, né, nós, já fazemos, cara, de Sim. certa maneira, entendeu? A, a, a gente vive um 20 de novembro todo dia, Sim. sacou? E eu tenho a impressão, né, quando você fala isso, eu penso muito no quanto que a arte, quando a gente traz a questão da arte, primeiro que a gente enfrenta os clichês, né, a gente está trabalhando no contexto, ou pensando o contexto da escola, né, Sim. e a gente tem ouvido professores e sempre existem alguns clichês, né, a máscara africana, Sim. enfim. E aí, às vezes, as pessoas, em geral, podem ter a impressão de que trazer essa questão a questão racial junto com um debate sobre arte sempre são coisas que não são
compatíveis, né? Ou que podem, sei lá, soar como um ruído, né? Tem um ruído. Sim. E quando a gente pensa historicamente ou problemas artísticos, e eu acho que é um pouco o que a gente vai ver no seu trabalho, né? Alguns, principalmente o ideal de corpo que o Ocidente pensou e que a arte foi o principal vetor, né, para divulgar esse ideal de corpo, esse ideal de beleza, ele está completamente ligado com a ideia do racismo e com a ideia do colonialismo, né? E é interessante porque a gente tem a oportunidade de falar sobre isso o ano todo, né? Todos os séculos, né? E sobre qualquer momento histórico. A história da arte é gigantesca, né? Sim. E esse problema ele surge em vários momentos, né? É interessante, por que a gente não traz esse debate para pensar o Renascimento? Sim, total. Por que a gente não traz, né? Pô, tá todo colocado ali, né? Sim. Ou mesmo quando a gente vai para a antiguidade, se os gregos eles pintavam vasos que tinham uma presença negra ali, né? Tinha uma interpretação, obviamente que essa interpretação ela é complexa, ela é distante, né? Mas ela está dada, né? E eu acho que a gente tem sempre uma oportunidade para rever essas imagens, né? Reinterpretar, problematizar, e eu acho que no limite, né? E eu acho que o seu papel como artista é interessante nisso, né? Que é pensar apropriações, né? Reinterpretações, sim, torções, né? Distorções. Inclusive, eu estudei as estratégias de apropriação, assim, dentro da arte. Porque quando eu fiz a minha dissertação, a minha pesquisa de mestrado, eu precisei escrever um capítulo sobre apropriação, porque eu entendi que o Luiz Trimano, que foi o artista que eu estudei, e que disparou tudo o que eu fiz depois, até hoje, criou um tipo fez uma apropriação, na verdade, a partir de elementos da fotografia do Cristiano Júnior, que era um fotógrafo português, que fotografava escravos urbanos, né? O Trimano se apropria da foto para criar um ponto de discussão a respeito da foto e a respeito do próprio Cristiano Júnior. Tanto é que ele implica o Cristiano Júnior nos próprios desenhos, quando o Trimano desenha a assinatura do Cristiano Júnior numa imagem que tem uma negra cortada no meio. Entendeu? E tem a assinatura do Cristiano Júnior lá. Posso até te mostrar depois. Então, cara, assim, a gente está trazendo o Cristiano Júnior, que é um fotógrafo do século XVIII. Sacou? 19, né? 19, foi mal, desculpa. A gente traz, então, esse fotógrafo do século XIX, que para os dias de hoje. Né? Então, assim, então a gente não está deixando aquela fotografia, aquele conjunto de fotografias sobre escravos urbanos, e nem o fotógrafo, a gente não está deixando aquilo em paz. Sim. Né? Vamos colocar uma pá de cal ali, deixar ele dormindo o sono da eternidade. Não. A gente vai tirar a terra de cima e vamos trazer para cá. Entendeu? Porque a estratégia de apropriação, ela tem esse caráter de evidenciar uma crítica. Entendeu? Problematizar isso e tornar isso uma crítica. Como eu fiz com o quadro da Tarsila do Amaral, por exemplo, a negra. Né? Então, na medida que a gente se debruça no passado, a gente presentifica o passado, entendeu? Sim. O passado não é mais passado. Sim. Ele é presente. Uhum. Entendeu? E eu tenho a impressão que... E tem uma outra questão também, que não dá para ficar mais no presente pensando essa apropriação como se pensava no passado. Sim. Então, se você olha um quadro da Tarsila do Amaral hoje, você não cria uma relação a partir do que se criava no modernismo, quando o quadro foi exibido a primeira vez. Então, as questões que estavam vinculadas à pintura naquela época,
já não servem mais para avaliar, para pensar esse mesmo quadro hoje. Sim. Entendeu? Então é um pouco isso, assim, cara. Eu acho interessante uma coisa que você falou e eu concordo, e foi novo, né? Na conversa que a gente tem tido, essa coisa de deixar as imagens em paz, né? Não deixar as imagens em paz, né? Uhum. Porque eu acho que esse é um trabalho importante, até porque a gente pode olhar, e eu acho que os estudos da imagem hoje trazem isso, né? Que a imagem, ela é sempre contemporânea, né? Se hoje a gente consegue ver uma imagem, né? A obra de arte tem esse estatuto, né? Se ela está aqui agora, ela é nossa contemporânea, né? Por mais que ela tenha, há 1000 anos atrás, né? Porque a gente encontra com ela e a gente vai ler de outras formas, né? E eu acho que a possibilidade de apropriações e de novas significações e de não deixar ela em paz, né? De não deixar ela pacificada com as interpretações que elas tinham no passado. E que algumas pessoas... E é isso, né? A gente não deixa de... A gente não vê nada de novo, né? A gente sempre revê coisas, né? E aí a gente pode pensar que um imaginário colonial, ele sempre vai fazer com que a gente veja de uma forma colonial, né? E eu acho que esse lugar de uma resistência, né, de não pacificar essas imagens, de olhar para a obra da Tarsila com esse olhar de, nossa, tá, ela tá aqui presente, ela é nossa contemporânea, né? Mas a gente pode fazer um embate com ela no sentido de, e é uma discussão interessante, né? Se destrói, se não se preserva, se não, qual o estatuto que você tem ali agora, mas de fato é como que a gente está sempre pensando modos de lidar com essa imagem e não simplesmente pacificar usando esse argumento do tempo. Era assim que se fazia no passado, era assim que a gente pensava, mas hoje a gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente pode se relacionar diferente. Então é sempre um modo de tensionar, de não deixar a imagem em paz, né? Porque, cara, tem uma coisa que é muito interessante, assim, porque se a gente acreditar que esse tipo de diálogo que é estabelecido entre público e obra, se essa relação no passado está muito vinculada, às vezes, a questões que não problematizam a obra, né? Se a gente usa o mesmo argumento, esse mesmo argumento hoje, é porque a gente ainda não... É porque, de certa maneira, a gente ainda sofre de uma espécie de... A gente ainda é fruto de uma produção que não nos permite olhar para aquilo de uma maneira crítica, porque a gente não consegue nem pensar a nossa vida de maneira crítica. Entendeu? A gente não problematiza a nossa própria vida, então a gente vive, trabalha, casa, tem filho, mamãe, vai vivendo, vai comprando coisa, compra um carro, compra um apartamento, vai vivendo. Entendeu? Então, assim, quando a gente traz uma obra da Tarsila, puxa ela do modernismo para hoje, puxa não, né? Porque nunca, nem tem que puxar, né? Ela foi existindo ao longo do tempo e hoje ela ainda existe, entendeu? Ninguém tacou fogo nela. Mas, assim, quando a gente olha para o quadro da Tarsila, por exemplo, e cria um debate, cria uma discussão ali, com a gente mesmo até, diante do quadro, cria uma discussão sobre a questão da escrava mãe de leite, por exemplo, é porque isso carrega uma urgência que não existia na época da Tarsila, porque a estrutura era criada de uma maneira para que isso fosse muito normatizado. Sim. Né? Por isso que a ideia de normatização, de uma coisa normatizada, de certa maneira, ela está muito ligada às questões de dominação, ao processo de dominação. Porque, e é isso que eu vou falar no Anti-Anatomia, que eu já venho falando desde Tolstói, mas no Anti-Anatomia eu cravo isso como um conceito
mais incisivo, assim. Sim. Então, essa ideia de normatização, ela é parte constituinte de uma estrutura de dominação. Sim. Então, por exemplo, se eu vou pensar uma luta antirracista, eu não tenho como pensar eu não tenho como olhar para o quadro da Tarsila de uma maneira normatizada. Sim. Porque o quadro da Tarsila é a própria evidência dessa normatização. Sim. Entendeu? Por mais que a imagem esteja longe dos padrões anatômicos, etc., mas o pensamento sobre a construção dessa Sim. imagem está circunscrito dentro de uma estrutura de dominação. Sim. Né? Então, se a gente olha para o quadro da Tarsila, a gente precisa criar uma desnormatização dessa relação, entendeu? E eu acho interessante isso de você falar de desnormatização, trazer essa ideia, um questionamento, um olhar crítico para a nossa ideia de repertório cultural, repertório artístico, né? Que eu acho que é uma realidade para muita gente quando a gente vai falar de arte. As pessoas dizem que eu não tenho repertório. Mesmo fazendo leituras muito interessantes no dia a dia das imagens, elas dizem, mas eu não tenho repertório, né? E é muito louco porque esse repertório pode ser justamente essa normatização da imagem, né? Essa maneira que foi formada, esse modo de ver, que foi formado institucionalmente, né? E aí eu acho que é interessante o trabalho que a gente está fazendo, lidando com professores, né? Pensar a sala de aula, que a escola é uma instituição de normatização, historicamente, né? E às vezes é o lugar onde esse espaço para crítica ele não aparece. E não aparece até porque a gente não consegue perceber exatamente o lugar da crítica, né? Sim. O lugar da crítica, né? O lugar do pensamento crítico, né? Porque às vezes quando você faz a crítica, as pessoas logo pensam que é igual a uma destruição, né? A crítica como destruição, né? E não esse espaço para uma emancipação, para uma revisão, até para uma apropriação, né? Que eu acho que vou te falar bem a verdade, cara, até para uma destruição mesmo, cara. Eventualmente, As coisas são destruídas também, cara. Sim, e eu acho que esse apego também é um apego que... Porque o outro aparato ideológico aí para a institucionalização das coisas é a própria história, né? E a história da arte, né? Sim. Que às vezes ela é meio apegada, né? E avessa a ideia de destruir coisas, né? Ou de até colocar essa pergunta, né? Será que hoje a gente consegue destruir esse passado de imagens que estão tão dentro da gente? Os caras compraram um desenho do Picasso, tiraram uma cópia, fizeram uma reprodução digital e queimaram o desenho do Picasso. E vendem reproduções dessa imagem digital como NFT. Olha só. Sacou? Destruíram a imagem? Destruíram, né? Não existe mais enquanto obra física. Mas a própria destruição, se você registra a destruição... não tá destruída nada, né, cara? Não tá destruída nada. E eu acho que essa produção de imagem, a gente está inserido no mundo de imagens, né? E eu acho que quando a gente pensa o lugar da imagem, né? E o lugar da imagem na educação, porque no fim das contas é um pouco isso, né? Essa educação do olhar que é formado por imagens que vão ser preservadas, por imagens que vão ser destruídas. Sim. E sem um lugar para uma reflexão sobre não só o conteúdo, mas a experiência de ver essas imagens, né? O que é ver a imagem digital, o que é ver a imagem na sala de aula reproduzida. Sim. Né? Eu acho que é um caminho muito interessante, né? Assim, acho que ajuda muito no... Pô, esqueci o que eu ia falar, vão cortar, né? Rapaz, então, olha só, cara, quando, por exemplo, eu fiz uma exposição no Mucane, tinha 30 desenhos lá, 30 trabalhos. E muitas vezes as pessoas, elas me elogiavam muito, né, por conta da qualidade dos desenhos e tal. E ficava um pouco nisso, assim, sabe? As pessoas falavam, nossa, que lindo, né? Que lindo o trabalho. E assim, quando era possível, quando dava, eu conversava um pouco com as pessoas, né? Pra
também sair desse lugar de esteticismo. Né? De uma relação mais pautada só na estética mesmo, né? E quando a gente fala de normatização, quando a pessoa está diante de um desenho e ela fala que lindo, ela não se dá conta, talvez, que ela tem um repertório gigantesco, né, que ela carrega desde quando ela nasceu, e que esse repertório é mais do que suficiente para ela poder criar um tipo de relação com a obra que ultrapasse as questões meramente formais e estéticas, entendeu? Uhum. E era exatamente isso que eu falava, assim, mostrar um trabalho meu em sala de aula, como acontece muitas vezes, né, tem professores e professoras que usam meus desenhos em sala de aula, eu tenho quase uma certeza de que eles usam esses trabalhos a partir de uma perspectiva que não está muito pautada só nas questões formais e estéticas. Porque os professores e as professoras, eles já entendem o meu desenho, né, como uma coisa que tem ali um enigma para ser decifrado. Sim. Não é uma imagem normatizada, não é uma imagem que parte de uma de uma construção que possa ser inteligível, sabe? Muito pelo contrário, é difícil de ler. Você vê, porra, mas por que tá de cabeça para baixo, sacou? Sim, nossa. E isso é um ponto importante porque essa questão já é um dispositivo que tira o professor de um certo lugar habitual, né? E tira os alunos também desse lugar, né? Nossa, e você falar essa coisa, você pautar isso é muito interessante, porque eu tenho a impressão que ainda reina essa coisa, o esteticismo, né? E ainda tem um ponto a mais disso, que é no momento que a gente está, em que a opinião, né, vira uma coisa assim, você tem que ter opinião, e a opinião é imposta quase assim, né? Fica num lugar em que eu acho bonito, eu acho feio, e não uma possibilidade de lidar não só com o mundo, ou melhor, não só com a imagem, mas com o mundo inteiro como um enigma, né? Com esse outro tempo de como se interpreta. Até porque a imagem ela não está fora do mundo, né? Total. Ela é totalmente consequência do mundo mesmo. Né? Total, mas essa é muito louco, né? Porque essa mesma história da arte que normatizou os corpos, que foi uma ferramenta para normatizar os corpos, para normatizar o ideal europeu de civilização, ela também coloca essa ideia de beleza, né, ou de experiência com o belo, dessa forma que é passiva, né, que você vai chegar ali e você vai ficar maravilhado com essa beleza, ou você é um bárbaro e não conseguiu enxergar a beleza que está ali, que está óbvia. É como se eu pudesse só ser essas duas coisas. Né? E aí quando a gente vê que quando você vê, sei lá, mesmo alguém diante da Negra da Tarsila pode ainda assim, né, numa obra que não está pautada pela estética, pela essa ideia de beleza tradicional, ela ainda vai insistir em ver a beleza e vai defender a crítica que pode ser feita a essa obra, falando que ainda assim ela é bela, né? E quando a questão em si, com a imagem, e eu penso nisso no contexto escolar também, né? Do quanto que essa ideia de beleza é quase que um prêmio também, né, para o aluno que faz né, e não se pensa num processo desse aluno que está fazendo, ou não se pensa numa experiência que é fazer arte, lidar com a arte para além dessa estética. E a gente está falando disso em 2022, né? Cara, é muito interessante porque a gente deve insistir, assim, porque a gente também é educador, sabe? A gente participa de formações
como agora, por exemplo. Os professores, eles precisam insistir na ideia de que isto é belo, já caiu por terra. Tem que olhar e falar, isto é arte. Porque as implicações que a gente coloca dentro desse campo da arte, pode até ter o belo, mas o belo é um belo que vai ser olhado de uma maneira mais crítica. Então, isto é belo, cara, isso ficou muito para trás. Então, talvez seja a oportunidade de poder pensar uma imagem, uma instalação, com os alunos, as alunas todas, dentro dessa ideia de que isto é arte. Porque essa é a maneira também de fazer com que as pessoas que vão ter acesso a todas as reverberações que vão acontecer nesse encontro, nesse choque entre obra e público, tem que ajudar eles na própria vida deles. Não como a obra enquanto enquanto uma coisa que vai solucionar problemas. Não é isso. A obra de arte não está aí para isso, né? Talvez até o contrário. Talvez o contrário, criar mais problema, entendeu? Então, assim, por exemplo, quando vai ter uma atividade em sala de aula, a partir de uma referência de uma obra, essa atividade, cara, ela tem que fazer com que o aluno ou a aluna que está fazendo essa atividade entenda que o que ela está construindo ali não é só cumprir uma obrigação de sala de aula. Ela está construindo ela mesma. Baseado numa referência trazida pelo professor, trazida pela professora para a sala. Essa referência, ela tem que ser um dispositivo para quando o aluno fizer uma atividade relacionada a essa referência que o professor traz em sala de aula, essa construção, ela tem que servir para que o aluno entenda que aquilo é uma construção que é ele. Não é só uma atividade que ele vai entregar e a professora vai falar, lindo, 10. Não é cumprir uma tabela. Nossa. Entendeu? Total. É fazer o aluno ali passar aperto, sofrer, chorar. Cara, quantos alunos já choraram na minha aula, bicho? Na minha aula na universidade, na UFS. Chorar mesmo, de não conseguir. E eu falava, não, peraí, então, vamos resolver isso aí. Você vai ser refém desse negócio? Sacou? Você tem que... Você vai passar por cima disso. Nossa. Sacou? E aí, cara, o aluno vai saber que o que ele está fazendo ali é ele. Ele vai saber, porque ele, cara, quando ele vai produzir alguma coisa, um desenho, qualquer atividade dentro dessa disciplina, por exemplo, ele não está fazendo algo que está fora dele. Ele está fazendo algo ele. Então, assim, as frustrações, as tristezas, a euforia, as coisas que ele carrega com ele, vai estar tudo ali no trabalho, cara. É como se eu pudesse chegar pro trabalho e falar, cara, pô, você tá aqui, cara, a sua ansiedade tá aqui, pô, vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos pensar isso. E aí você começa a pensar, articular questões sobre a vida dos alunos a partir do trabalho que ele mesmo fez. Então, assim, o trabalho tem essa capacidade de ser uma intervenção direta, cara. Nossa, eu acho muito interessante o que você falou, porque é como que os desafios, né, de alguns teóricos hoje de definir o que é uma imagem, né, e existe uma formulação que chega muito perto do que você falou, assim, né, quer dizer, pô, a imagem, ela também ela é fruto de uma produção que tem um sujeito, né, tanto que produz como reconhece. Né? E essa possibilidade de se reconhecer dentro da imagem, né, que foi feita por si mesmo ou que foi feito por outro, né, mas que essa relação é uma coisa que internaliza a vida, que coloca a vida no trabalho, né, porque é muito diferente de uma abordagem só formalista, é muito diferente de uma abordagem só estética,
Porque você pode tirar a estética, o bonito e feio, e vai falar assim, não, o importante é o gestual, o importante é a linha, o traço e tal. Mas e cadê o sujeito? Né? Cadê a subjetividade? Onde que esse processo é um processo em que se produz um eu, né? É um eu fazendo, é um eu vendo. E eu acho que esse lugar na sala de aula, isso no museu, isso para o público, né? E eu acho que isso, quando a gente reverte isso, né? Toda essa discussão, para pensar a questão étnico-racial no Brasil, né? E a gente olhar brancos, negros, indígenas, enfim, toda a diversidade étnica que o Brasil tem, assim, e observar essa questão, levando em conta essa subjetividade, né? Esse olhar que tá dentro da imagem também, né? A gente pode tanto interpretar, né? Porque o que tem da Tarsila na negra, né? A Tarsila que se representou de um jeito muito diferente do que como ela representou, possivelmente, aquela fotografia, né? Verdade. O que isso diz? Os autorretratos dela são muito diferentes, né? Em nenhum momento foi o lugar para experimentação formal com ela própria, né? Ela usou o outro. Isso já é um dado sobre uma visão dela, que é um agente histórico que está dentro de um tempo, de um espaço e tal, né? Mas que isso é um dado, né? Isso é um dado. E que eu acho que essa é a questão que eu acho que dá para voltar a partir disso, a questão da apropriação, né? Sim. Porque a gente sabe que tem você, né? um Luciano nessa obra, né? E tem todo mundo que olha para a obra, né? Todo mundo também a gente se coloca nesse espaço, né? Nesse lugar que a gente nem está dentro, nem completamente dentro de si, nem completamente dentro da obra, né? Quando a gente para olhar um trabalho e ver, né, as marcas, né, como a gente vê aqui, né, as rachaduras, né, as frestas, né? Quando a gente olha para isso, a gente está num espaço intermediário, né? Que é um espaço que a gente pode se construir, né? Então a gente pensa hoje a população negra, né? Como que a gente consegue se construir também a partir das imagens, né? As imagens que fizeram da gente, né? E as imagens que a gente pode fazer, que a gente faz sobre a gente, né? Sim. E eu acho que esse é um aspecto muito importante. Quando eu fiz a formação de professores na exposição AMAS, Fisionomias e Desmembramentos, eu sugeri uma atividade para eles, que é a seguinte. Eu acho muito improvável que isso tenha acontecido, que essa atividade tenha acontecido em sala de aula, mas a gente tentou e isso gerou um debate legal, que era assim... o aluno ia fazer um autorretrato, usando escova de dente e nanquim. Molhava a escovinha lá no nanquim e fazia o autorretrato. O que estava em jogo ali? Quando uma pessoa... O que estava em jogo ali? A escova de dente, ela não era só um meio da pessoa registrar o elemento gráfico no papel, não era só isso. Nem o nanquim, não era só o elemento que ia marcar essa mancha no papel, não era só isso. Então, se você pega se você apresenta esse trabalho para um aluno ou para uma aluna que sejam negros, eles vão fazer o trabalho. E a sugestão era fazer com que os professores insistissem na ideia de que aquele nanquim preto fosse a melhor representação possível daquela pessoa que estava, daquele aluno, daquela aluna que estava fazendo, né? Escovando e construindo a partir dessa escovação. Uhum. Agora, e um aluno, uma aluna branca? Ela teria que fazer um autorretrato, ela teria que se reconhecer, esse autorretrato sou eu. Ela ia ter que se reconhecer com as mesmas ferramentas, tinta que o garoto negro estava fazendo. Então o garoto negro estava fazendo com escova e nanquim, o garoto negro, e o garoto branco, a garota branca também tinha que fazer com escova e nanquim. Uhum. E ela tinha que fazer um autorretrato que elas pudessem se reconhecer naquele autorretrato.
e a ideia era criar uma confusão mental, bicho. Do aluno olhar e falar, caramba, mas como é que pode ser eu aqui? Sacou? Como é que pode ser eu? E a partir disso gerar toda uma discussão a respeito de identidade, reconhecimento, enfim. Né? Reconhecer o outro em mim mesmo, né? Eu reconheço o outro que é negro em mim, no meu autorretrato que é negro, que a tinta é preta, bicho. Sacou? Então, exatamente tudo isso que a gente está falando, eu só estou exemplificando aqui. Sim, sacou? um ótimo exemplo. Mas você falou que acha que dificilmente foi... Dificilmente foi, porque é difícil, né, cara? Tem que ter escova de dente, tem que ter nanquim, não é tão baratinho. Isso ia gerar... Mas eu espero que eles tenham conseguido aplicar, né? Porque foi muito legal a discussão nessa formação, foi muito legal. E eu acho que isso tem uma coisa interessante porque balança ou choca esse branco universal, né? Que é toda a história da arte, basicamente. É o lápis de cor, é o lápis cor de pele, né? Cor de pele, que é né? Aquele lápis branco, né? Rosinha branco, né? Isso é muito interessante, né? Assim, porque quando você desloca isso, que tipo de subjetividade se produz, né? Porque tem um dado ali que é um dado da cor, né? Exatamente, é o dado da cor. Que é, né, a cor, e eu acho que o seu trabalho traz a questão do corpo, né? Sim. E eu fiquei pensando esse lugar do corpo, que torções é literalmente, né? Torcer, fugir. Pega o sentido e torce. Né? Então existe, né, dentro dessa, e eu acho que essa é a linha que liga, né, das torções até anti-anatomia, né? Que existe uma ideia, um padrão, uma expectativa para um certo corpo que é torcido, né? Que de repente esse sujeito ele torce essa expectativa, né? Ele a partir dessa existência ele torce para existir de uma outra forma. Ele é torcido, na verdade, né? Ele é torcido, né? Ele é torcido, mas tem uma... E ele provavelmente ele vai fazer um esforço para não ser torcido. Uhum. Sabe? Por mais que ele tenha uma escova de dente, que é difícil desenhar com uma escova de dente, eu falo por experiência própria, e ter o nanquim, que é uma tinta pesada, é uma tinta... Sabe? Ele vai tentar criar condições de fazer ele ali sem fazer com que o nanquim não tenha implicações naquilo que a ideia da atividade apresenta, que é o preto. Ele vai tentar fazer o desenho só com linha, sem muita mancha, ele vai fazer, mas ele não vai conseguir, cara. Porque é difícil desenhar com... Você quer fazer uma linha delicada, você não vai conseguir, cara. Vai cair, vai pingar uma tinta em cima do papel, você vai ter que se virar com aquilo. Entendeu? Então, o desenho, ele sai manchado, ele sai preto, entendeu? Ele vai tentar, o aluno vai tentar manter essa normatização ali cravado, mas ele não vai conseguir. Isso que é legal, cara. Quando ele não consegue. Sacou? Quando ele não consegue. E aí ele vai fazer uma imagem que ele vai olhar, quando ele terminar, ele vai falar, pô, não sou eu. Não sou eu. Mas aí você pergunta, mas não é você por quê? Porque quando você fez, a referência que você tinha era uma foto sua. E quando aí você conclui o desenho, usando nanquim preto, escova de dente, você faz um desenho que saiu de você, baseado numa fotografia que é sua, e você olha e fala, não sou eu. Por quê? É só porque o desenho não está adequado? Ou tem mais alguma outra questão que a gente pode, sabe, pode pegar o desenho e colar? Sacou? Então assim, é a prova viva que não existe uma imagem sem um sujeito. Né? Exatamente. Que é o que vai basear num reconhecimento ou num estranhamento. Ou num estranhamento. Né? E o reconhecimento é pensar o porquê que se reconhece e por que você não se reconhece. Sim. Eu acho interessante, levando para um tema que você fala no Torções, né, do escravo fujão, que se diz livre e que a estrutura social, né,
da época vai dizer, olha, ou melhor, que o próprio anúncio, né, É impossível essa pessoa se dizer livre. Né? Não tem como. Né? E também aí surge uma questão com a imagem, né? De como esse sujeito ele torce a norma, né? Ele fala, porque ele definiu a própria liberdade. Né? Exatamente, eu sou livre. Eu sou livre. E aí é um retorcer, né? Isso é muito interessante, né? Porque no fim das contas é a imagem do negro escravo, ela existe, mas ao mesmo tempo o sujeito, ele nega essa. Ele nega. Tanto é que o anúncio diz, se por um acaso você encontrar com esse Afonso, que era o nome do escravo fujão, se você encontrar com esse Afonso, ele vai se dizer livre, ou seja, desconfie. Então, para aquela pessoa que encontra com o Afonso, para aquela pessoa que tem a dúvida, para o Afonso é a certeza. Entendeu? Para ela é a dúvida. Esse cara não pode ser livre, não é possível. Esse negro livre não é possível. Mas para o Afonso, a liberdade é o que eu falei para você, o sol é quente, a água é molhada, o Afonso é livre, entendeu? É uma condição que está dada, assim, não tem discussão. Né? Mas para aquele que duvida, é porque ele está vendo o Afonso e está recebendo o impacto dessa torção que o Afonso fez quando falou, eu sou livre. Aí ele torce, ele não torce o sentido, só o sentido, ele torce a própria pessoa. Sim. Porque a pessoa fala, mas peraí, tem alguma coisa errada, o mundo tá tão certinho. Total. Porque essa pessoa, pra essa pessoa, o Afonso, ele não pode ser livre. Né? Não, jamais, porque não existe essa possibilidade. E é muito louco o quanto que essa imagem tá dentro da pessoa, né? Eu acho que isso é interessante, né? Que aí a própria imagem, ela torce o significado e consegue desafiar, né, a realidade compartilhada ali, a realidade social. Né? Só para contextualizar, assim, essa exposição Torções, ela aconteceu em 2016, no Museu Capixaba do Negro. Ela foi uma exposição pensada a partir da minha dissertação de mestrado. Eu fiz a dissertação e eu senti necessidade de produzir uma obra a partir do que eu escrevi, do que eu pensei lá, né? Então, assim, para não ficar só no âmbito da teoria, eu quis criar desenhos que pudessem trazer essa mesma discussão teórica, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Inclusive, tem um capítulo da minha dissertação que fala sobre possíveis torções, assim, sabe? Na obra do Luiz Trimano, que foi meu objeto de estudo, assim. E aí eu fiz 30 desenhos para essa exposição, torções, sendo que a ideia inicial era baseada num anúncio de jornal de um escravo fujão de um jornal chamado O Cachoeirano. Esse jornal, O Cachoeirano, era de Cachoeira Itapemirim, que foi um lugar que recebeu muitos escravos, muitos negros escravizados. Eu não gosto de falar escravos porque parece que reforça, né? Fica sedimentado. Né? Uma amiga minha que me ensinou, tem que falar negro escravizado, entendeu? Porque aí você fixa numa forma, já estamos aqui já falando de outra coisa, né? Fixa numa forma... Sim, mas tudo a ver, né? Fixa numa forma única, assim, né? Normatiza, né? Então, assim, eu me baseei no anúncio de jornal, desse jornal Cachoeirano, de Cachoeira Itapemirim. E esse anúncio de jornal, que era comum, né? Na época, anúncios de escravos fujões, tinha um anúncio dizendo que o escravo Afonso, estatura tal, usando uma roupa tal, tem os dentes tal, fugiu da fazenda União,
né? E cuidado que se você encontrar com ele, ele vai se dizer livre. Esse era o anúncio. Essa coisa de se dizer livre, isso veio igual um relâmpago na minha cabeça. Eu falei, caramba. É isso. Aí eu pensei nessa ideia do escravo, do homem escravizado que foge, do negro escravizado que foge e se diz livre. Então quando ele foge e se diz livre, ele desarticula isso que a gente já falou, esse mundo já totalmente definido a partir da escravidão brasileira. É um mundo que comportava essa dinâmica social, assim. Então quando ele foge, ele desarticula isso. Sim. Porque é impensável um negro que foge se diz livre. Isso não existe. Né? Então quando ele foge e se diz livre, ele desarticula esse mundo, ele torce esse mundo. Então todos os desenhos que eu fiz partem desse princípio da torção. A torção está ali em algum momento. Né? Por mais que você olhe esse pé, por exemplo, que é um pé, digamos assim, anatomicamente bem construído, ele é torcido, porque se a gente pensa numa história oficial, numa história que precisa ser evidenciada a todo momento, essa história nunca estaria na sola de um pé. Porque a sola do pé, a gente não tem muito acesso, a gente não vê, a gente não considera tanto, a gente não se importa tanto com a sola do pé, né? E aí eu quis mostrar a sola desse pé, desse negro escravizado que foge. E que tem ali muitas e muitas marcas de uma história que é dele. Sim. E que quando ela está no chão, ela não é acessada por ninguém. Sim. Entendeu? Ela é parte daquele corpo, mas ela não é acessada. Ninguém consegue conhecer a história desse Afonso, porque ninguém vai olhar para a sola do pé dele. Sim. Que tem uma história que vem desde antes da chegada no Brasil. Está muito marcado. E aí eu mostro isso. A torção está nisso, entendeu? De fazer com que a história oficial, a história que é normatizada, de certa maneira, a história que se conta sobre o outro, ela é sobreposta por essa história não oficial, essa história que é escondida, essa história que é negligenciada, que não se tem acesso. A gente não tem acesso às solas do pé de ninguém. Sim. Que não se tem acesso. Então é exatamente esse ponto. E quando mostra a sola, existe uma quantidade de informação gráfica ali tão grande que isso ajuda a construir essa história. Então as pessoas olhavam para essa sola e viam coisas que você não pode nem imaginar, cara. Nossa, imagino. Assim, via, inclusive, o próprio navio negreiro. Teve uma pessoa que estava na exposição e viu um navio negreiro em cada sola de pé. E quando ela me mostrou com o dedo, eu falei, caramba, pior que tem mesmo, cara. Interessante que, né, você fez essas marcas antes, né? E aí depois você vê, né? Não, eu não vi não, quem viu foi ela, entendeu? Não, mas quando ela mostra, você reconheceu. Reconheci. Eu fiquei assim como eu reconheci também outras coisas que falaram ali, porque assim, a primeira impressão que a gente tem é dessa ideia de pareidolia, né? Que é você dar uma forma reconhecível a algo que aparentemente não tem forma nenhuma, ou que tem uma forma que você não entende direito, ou que não é tão... não chama tanta atenção. Por exemplo, você olha para uma nuvem, e aí você... é só uma nuvem, mas se você olhar, você vê uma cabeça. Sim. Olha, aí você vê direitinho, o nariz, o queixo, a orelha, né? É isso que acontece aqui, a princípio. Só que quando a pessoa olha e faz essa pareidolia, essa pareidolia, ela perde força para entrar outra coisa do lugar que faz um sentido
que tem a ver com a própria construção da imagem e a própria relação que a pessoa fez ao se deparar com a imagem. Uhum. Então não é só olhar para mim e ver uma cabeça, que coisa pitoresca, sacou? É olhar para o pé e ver um navio negreiro, é olhar para o pé dentro desse contexto da exposição, dentro do texto, dentro da imagem do Afonso, e olhar para o pé e falar, caramba, tem um navio negreiro aqui, cara. Sim. Ela não viu uma cabeça, ela não viu uma coisa qualquer. Uhum. Ela viu um navio negreiro, cara. E eu acho interessante que volta no que a gente estava falando antes, que é, de novo, você vê algo que também está dentro de você, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né, nessa coisa do que está dentro de você, sobre quais circunstâncias esse pé se apresenta pro espectador, né? A gente tem no imaginário, isso me veio na cabeça agora, aquela imagem do necrotério, né? Que tem aqueles pés juntinhos e aquela, né? Nem sei se no necrotério aparece assim de fato, né? Mas aparece assim. E aí seria esse corpo morto. Sim. Mas eu fiquei pensando e trazendo a coisa da torção, se esse pé não é o pé da capoeira, o pé daquela bênção, né? Que nessa hora que você pode ver, que momento você vê a sola do pé, né? Quando essa sola do pé vem para você e te, né? Né? Esses dois pés juntos, né? Esse movimento de uma voadora assim, né? Com dois pés, né? É como se a impossibilidade de falar pela boca, ela é passada para a sola do pé. Nossa, total, assim. Então você não ouve a voz, né? Você não conhece o Afonso pela voz, você conhece o Afonso pela história que ele traz na sola. Na sola do pé. E essa sola do pé, né, são os que caminhos são esses, né? Que caminhos de fugas, né? Que é esses caminhos que ele faz, ele não pode fazer esses caminhos sem marcar o próprio pé, né? Sem que esse... Né? Então, acho que traz um pouco isso, né? E, obviamente, tem a marca da escravidão, mas não só, né? Tem a marca do desejo de liberdade, né? De se afirmar como alguém livre, né? É como se você estivesse juntando o escravo fujão, enquanto o negro escravizado fujão, enquanto uma categoria, né? Você tem o homem negro alforriado, o homem negro e tem o homem negro que é escravo fujão, entendeu? E aí você pega essa categoria e choca com a ideia de liberdade, né? Então, assim, aquilo que tem um caráter negativo choca com aquilo que é mais evidente nessa nova configuração que o Afonso quer afirmar, que é a liberdade. Então, é como se essa sola do pé não fosse mais do escravo fujão, do Afonso que está fugindo, mas do Afonso que é livre. Sim. Entendeu? Então, essas marcas é de uma história que certamente tem marcas de violência, mas é aquilo que a gente estava conversando antes, que é como é que a gente faz um trabalho que ele, apesar de estar demarcando uma experiência de dominação, de violência, é também uma experiência de emancipação. Então a gente olha para a sola do pé, vê o sofrimento, mas também vê a emancipação. Sim. O fato dele, a partir da sola do pé, marcar essa pegada que é a pegada de liberdade. Sim. Entendeu? Uhum. É super isso, né? E eu acho que a ideia de o torcer aí é torcer a história também, né? Sim. Que ao invés de ver essa vítima passiva do colonialismo, também ver o quanto que isso é torcido e é transformado em outras narrativas, né? A partir dessa mesma experiência, né? E isso não é isso, né? Pode ser acusado de um revisionismo histórico fora de propósito, mas que não é, porque o que a gente tem hoje da nossa cultura
é um pouco essa torção que essas pessoas fizeram pela liberdade, né? Exatamente, cara. Assim, né? Eu acho que eu acho que é um pouco isso, né? A torção e tem o corte, né? Que é uma coisa que também a gente falou em off, né? A presença do corte, né? Das incisões, né? Que são as marcas, né? São também um jeito também do caminho, né? Do caminho que é cortado e que é feito, né? Que é feito. Sim. O pé, ele marca ele carrega as marcas do sofrimento, mas ele também carrega as novas marcas, que é a da liberdade. Sim. Né? Essas marcas da liberdade, elas estão muito vinculadas à ideia do corte. Porque para desenhar isso, eu pego uma folha em branco e antes de começar a desenhar com carvão, eu faço uma trama de vários cortes. E aí eu desenho por cima dessa folha toda cortada. Quando eu faço o desenho no carvão, por cima, o pó do carvão ele entra nesse corte e aí ele aparece. Na folha em branco, se eu passo um estilete por cima, não aparece. Mas quando eu jogo o carvão por cima, o pó entra no corte e ele aparece. Então eu começo a fazer o desenho e começa a aparecer um monte de corte que estava antes na folha, entendeu? Uhum. E aí esse corte, a pessoa vai olhar e ela vai associar a ideia de sofrimento, de violência. Mas ao mesmo tempo é um corte. O que é o corte? O corte, você pode abrir o corte. Você pode passar por dentro do corte. Porque depois daquele corte tem uma outra coisa que você não sabe, você não está vendo. Entendeu? E qual é a ideia? Se tem um mundo aqui, do lado de cá, sedimentado, fixado, normatizado, a partir de uma construção racista, eu vou abrir esse corte, cara. Eu não quero nem saber, eu vou passar por esse corte. Porque eu tenho certeza, cara, que lá vai estar melhor do que aqui. Então ele vai abrir o corte, tá? A ideia do corte é essa, é criar uma fresta que você possa atravessar. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando, de abrir e passar por dentro, tem que torcer o próprio corpo, inclusive, para poder passar por aquilo. Não é fácil passar por uma fresta dessa. Sim. Entendeu? O que o Afonso fez foi isso. Passar por esse corte. O corte que tá nele, entendeu? Sim. Eu vou pegar um outro desenho aqui para a gente poder avançar nessa conversa. Então, cara, bom, você já conhece esses trabalhos e tal, dá pra ver que tem os cortes são muito presentes na figura dessa mulher e muito presentes na figura dessa ossada, né, desse osso, que é um osso inventado, esse osso não existe, né? Sim. Um osso que passa pelo outro, sacou? E tem os cortes aqui também. Então, cara, essa ideia de torção, um corpo que torce e quebra uma medida muito estabelecida, assim, torna mais evidente a ideia de que só é possível uma luta antirracista, né? Só é possível criar uma condição para que a gente possa sobrepor essa ideia sobre a escravidão brasileira, que ajudou a construir uma subjetividade racista, com um corpo que ele não obedece a essa normatização. Então, tudo que eu fiz durante essa exposição está muito ligado a essa imagem que, quando o espectador olha, o público olha para ela,
não consegue entender a princípio. Então, já que ela é um enigma, como a gente estava conversando, ele vai precisar chegar perto para saber quais são os enigmas que tem ali e que ele precisa decifrar. E aí tem o corte, tem a própria construção da forma, tem a presença de elementos que são muito marcantes, tipo ossos, né, a própria fisionomia. Então essas coisas todas vai contribuindo para, primeiro, tirar essa pessoa de um lugar muito comum, né, e fazer com que ela possa realmente entrar dentro dessa festa, entendeu? Para justamente quebrar essa própria concepção que ela mesma carrega sobre a leitura sobre a relação com uma obra, entendeu? Que às vezes fica muito nas questões formais, muito num lugar comum, né? Então se eu falo assim, olha, para fazer esse desenho aqui, eu cortei um papel inteiro. A pessoa, sério? Eu falei, sério, tá tudo aqui, ó. Aí a pessoa vai chegar perto. Aí ela vai chegar, caramba, é verdade. Por que você fez isso? Aí começa, entendeu? As pessoas olhavam para esse osso aqui e falavam assim, é um fêmur? Aí eu falo, não tem como ser um fêmur. Né? O nome desse processo é torções. Eu vou colocar um fêmur? Não, eu vou inventar um osso. Porque para dar conta do corpo torcido, o esqueleto tem que estar torcido, cara. Para sustentar esse corpo torcido, o osso tem que estar torcido. É como que essa torção, ela calcifica, né? Ela vira, ela consegue... eu fiquei pensando... Esse corpo que está torcido, ele não volta mais, cara. Ele não distorce, entendeu? Sim. O corpo torcido é a própria afirmação da luta. Sim. A luta só é possível no corpo torcido. Eu não consigo não pensar, quando você fala isso, nessa coisa que você fala, né, de entrar na fresta, de entrar no corte, na ferida, e sair para um lugar melhor. Se essa saída, essa travessia, vier junto com uma cura, né? Com esse corte, e aí esse corte se cicatriza, assim como... Se fecha, né? E essa ferida, mas ele se fecha, mas ele continua lá. Sim. Porque ele tem uma marca, né? É cicatriz, né? É uma cicatriz, né? Uma cicatriz e a cicatriz, ela simboliza uma cura, porque a cura, ela não é uma restituição total, né? Assim, a cicatriz pode ficar pequena ali, né? Mas ela é uma marca, né? E ela é uma marca por onde a gente pode contar a história, né? Olha, eu cortei aqui, foi quando eu caí. Pé, né? Como a sola do pé, né? É o quanto que isso... E aí, essa história deixa de ser a história da escravidão e vira a história da liberdade, né? É só quando isso vira uma cicatriz, né? Exatamente. Só quando isso vira um corte que vai possibilitar a cicatriz. Depois, exatamente, assim, depois do corte, né? E aí é a questão, né, do quanto que essa ideia também, essa postura de uma leitura antirracista da arte, ou ela também visa essa cura, né? Essa entrada na ferida para essa saída para uma cicatriz, porque eu acho que essa é uma marca, né? Esse país foi construído em cima, né, da escravidão, né? E aí eu acho que quando a gente consegue transformar isso em cicatriz, já não é corte, eu penso até no seu processo, né? Uma analogia do seu processo, né? De cortar a tela primeiro, né? Você faz o corte, e aí depois a obra, quando o corte você até, quando você também retoca com branco, né? Para dar essa sensação de um corte feito. Para dar mais ênfase, né? E aí, nesse sentido, é isso, né? Analogamente, você também pensa numa cura, né? Sim. Fazendo isso, né? O processo do corte e da cura, né? Então, é interessante observar isso também, né? O quanto que a ideia da gente revisitar esse passado, entrar nessa ferida, é também para sair, né, fechando, né, cicatrizando e tentar, mas essa cura não é uma cura, não pode ser uma cura assim apaziguadora, né, que vai deixar a imagem em paz, né, na verdade ela vai continuar se apresentando ali como que foi de fato, né, porque a história ela é isso, né, ela é marca, né,
Sim, sim. Ele é o rastro, né? Exatamente. O Torções foi o início de tudo, né? Hoje a pesquisa está muito mais avançada em relação a essa ideia de um corpo torcido. Começou no Torções, e aí eu fui incluindo outras questões, o desenho foi virando outra coisa, eu estava muito mais disposto a experimentações gráficas, mudei um pouco minhas referências, outros artistas, e aí, consequentemente, o desenho vai virando outra coisa, o discurso também sobre o desenho que, que eu estava fazendo vira outra coisa. E aí entra uma segunda exposição que é AMAS, Fisionomias e Desmembramentos, que é basicamente uma exposição que fala da mulher escravizada negra como uma ama de leite. Né? E para falar sobre isso, cara, engraçado, né? Porque quando eu pensei essa exposição, eu perguntei para duas amigas se eu poderia falar sobre as mulheres negras escravizadas amas de leite. Sim. Se eu tinha se eu podia carregar essa responsabilidade, se era justo eu, homem, falar sobre... Porque, sabe, eu achava que não era bem por aí, entendeu? Eu não fiquei muito confortável. Mas elas falavam que valia muito a pena eu trazer essa questão, né? E, bom, então eu investi um pouco nessa pesquisa das mulheres escravizadas, né, amas de leite, e eu construí uma série de 16 desenhos nesse foco, né? E depois, ao longo da minha pesquisa, surgiu o quadro da Tarsila do Amaral numa conversa com um amigo. Eu contei para ele o que eu estava pensando sobre a exposição, e ele falou, cara, lembra do quadro da negra da Tarsila? Então, ela tem a ver com ama de leite e tal. E aí que eu resolvi transformar a exposição toda num debate sobre o quadro da Tarsila. Entendeu? Então, tem a releitura da Tarsila com os pregos, né, com a foto do próprio quadro da negra com os pregos, tem a foto da referência da própria Tarsila, que era uma mulher escravizada também, ama de leite, e tem as minhas interpretações a respeito dessa ideia de uma mulher escravizada, negra, que alimenta o filho do seu próprio carrasco, né? Cara, e aí é muito interessante, porque com o tempo essas coisas vão ficando mais claras para mim, né? Como o AMAS é uma consequência, certamente, do Torções, a pesquisa que vem depois do AMAS, que é a anti-anatomia, é uma consequência também da AMAS e do Torções. Né? E é muito legal porque tudo é torção, tudo é fisionomia, desmembramento e tudo é anti-anatômico. Então, se eu falar da mulher escravizada, negra, ama de leite, se eu falar do escravo fujão, se eu falar de um corpo que precisa se apresentar como um corpo que dá resistência, tudo isso tem que ser anti-anatômico. Sim. Sacou? E ao mesmo tempo, cada momento tem especificidades, né? Porque são personagens, né? Eu tenho a sensação, te ouvindo, que você consegue pensar você consegue de alguma forma dar um nome, você tem uma tentativa de dar um nome para essas figuras que normalmente caem a negra, né? Sabe? Não tem uma subjetividade junto com esses personagens. Exatamente, cara. O quadro A Negra é muito impessoal, a gente não sabe quem é só a negra. Olha que coisa mais objetificada. A negra. Que negra? E ao mesmo tempo ela funciona como esse padrão também, né? Tipo, de ser a, e não uma. Né? Exatamente, exatamente. Que virou uma espécie de... Bom, esse quadro é parte do modernismo brasileiro com uma tentativa de criar uma iconografia sobre a mulher negra brasileira. Entendeu? Então não tem que ser a negra, não pode ser
a Maria. Sim. Sacou? Então, essa objetificação sobre a imagem de uma mulher negra, ela é fundamental para se criar uma iconografia racista sobre a imagem de uma mulher negra, assim. Sim, e ao mesmo tempo a fonte de inspiração, sei lá, suposta, né, que a história da arte, a historiografia da arte modernista deixou pra gente, é de uma personagem anônima também, né? Sim. Que é essa referência que você também coloca no trabalho também, Sim, né? sim. Que você, de alguma forma ela aparece, mas ainda que ao invés de transformada no quadro, né, a gente tem ali a fotografia dessa pessoa, ela outra vez, ela não aparece como sujeito, né? A gente conhece essa mulher que aparece como fonte ela é apresentada como a fonte Sim. de inspiração da Tarsila, né? E não como pessoa, né? Eu não lembro de encontrar o nome dela, né, às vezes que ela foi referenciada, por exemplo. Pois é, e eu usei ela e eu mesmo também não sabia. É isso, cara. O que a Tarsila fez foi criar uma imagem objetificada sobre a mulher negra, foi criar uma espécie de impessoalidade. Essa mulher negra não tem não existe nenhuma história sobre ela. Sim. E despolitizar despolitizar não é despolitizar não é uma boa palavra, mas ela não cria nenhum tipo de problematização sobre a sua própria produção a partir da experiência que ela viveu com pessoas escravizadas. Sim. Porque o pai dela era um grande fazendeiro, tinha várias fazendas, não tinha só uma. E que tinha escravos, entendeu? E aí eu acho que também tem uma... Então ela meio que... Perdão, mas ela assim, ela meio que... Ela sai do problema, ela sabe, esse problema não passa por ali. Total. E aí eu acho que é uma questão da história da arte que imortalizou essa imagem, que eu acho que traz muito esse aspecto que você fala da despolitização, né? Porque outra vez ela foi lida numa chave estética, né? Porque ela representa uma ruptura, ela se apresenta como um referencial que tenta romper com figurativismo, romper com uma série de questões, né? Ela, ao mesmo tempo que esteticamente ela representa um rompimento, ela, politicamente, ela representa a continuidade de uma certa visão sobre a mulher negra, né? Sobre o Brasil, até porque foi feita uma tentativa de construir uma imagem sobre o Brasil. Sim, e é muito interessante observar o quanto que ela é silenciadora, né? E aí o discurso da inovação, ele fala muito alto e acaba silenciando toda a problemática que isso oferece, né? Sim. E aí é uma questão que... onde está essa inovação, né? Qual que é o critério para ser considerada uma obra inovadora, né? Sim, exatamente, cara. Então eu vou te mostrar agora uns desenhos dessa exposição para a gente poder trocar uma ideia. Vou colocar mais de um aqui e a gente vai... Vou colocar esse aqui. Dá para falar um pouquinho sobre esses desenhos. Então, cara, a primeira coisa é que eu construí esses desenhos com materiais alternativos, assim. Eu usei escova de dente, nesse caso eu usei pente de cabelo também. E usei gaze.
né? Como você já sabe, né? Eu gosto muito de criar texturas e tornar a imagem mais pesada, né? Na minha cabeça, fazer essa imagem com essa característica, trazer um peso para a imagem, uma densidade, ajuda a construir um discurso que seja mais potente também, entendeu? A imagem precisa carregar essa potência da própria forma, assim, da própria maneira de construir, de desenhar. Uhum. Esse desenho é a imagem referente da Tarsila, da foto onde a Tarsila usou para poder fazer o quadro negra. Então eu peguei o rosto dessa mulher na fotografia e reproduzi aqui, criando essas interferências todas. Ao lado desse desenho, do lado, tinha a própria foto. Uhum. Então tinha a foto e a interpretação gráfica dessa foto. E do lado desse desenho tinha esse, que é uma interpretação da cabeça da negra, da pintura. Eu peguei só a cabeça e construí essa imagem com aspectos mais humanos, assim, apesar de não estar respeitando a anatomia de uma cabeça, mas eu quis revelar quem é essa pessoa, né? Bom, enfim, a própria construção também da imagem ainda insiste nessa questão muito carregada do material, né? Sim. E do lado também tinha a reprodução do quadro da negra, né? Com 3 pregos. Uhum. Tinha 3 pregos em cima do retrato, da reprodução do quadro, tinha 3 pregos na foto da referência da Tarsila. Sim. Né? E era por onde as obras eram fixadas na parede nesse momento? Ou... Não. Elas eram fixadas... Não, sim, perdão. Elas eram fixadas diretamente na parede da galeria. Sim. Né? Eu achei interessante que você falou aí em off que esses pregos são pregos galvanizados. Galvanizados em fogo. Então, isso também foi legal. Cara, produzir uma exposição assim, cara, tem muito isso, assim. Acontecem muitos desvios, muitos acasos que vão contribuir para o trabalho. Eu estava desenhando no meu estúdio, fazendo um desenho após o outro. Tive a ideia de trabalhar uma releitura do quadro de Tarsila, então eu fiz uma releitura do quadro com 1 metro de altura, redesenhei, peguei a imagem do quadro e redesenhei ela dentro dessas configurações, com escova de dente, nanquim, abri uma fenda dela na barriga, no peito, assim, abri uma fenda, que é o que a gente conversou no começo, e cravei 3 pregos ali. Por que eu cravei esses pregos e esses pregos passaram a ser parte da exposição? Porque na montagem, se você ver aqui, ó, os buraquinhos, tá vendo? Eles foram fixados na parede com esses pregos galvanizados a fogo. Né? Então, ficava assim na parede e os pregos criavam uma distância da parede. Né? A gente não tinha muito dinheiro para moldurar, botar moldura, vidro, passar tudo. E aí, quando eu fui comprar o prego, o cara da loja falou, cara, esse prego é usado para embarcação, para construir barco, para construir... Né? E aí, cara... veio, sabe, porra, é isso, cara. E aí eu comecei a investir no prego. Eu cravei 3 pregos nas reproduções, cravei 3 pregos e o prego passou a ser um elemento que eu vou trabalhar, sabe-se lá até quando, porque eu acho que é muito significativo, entendeu? Sim. Simbolicamente, assim, muito eficiente, assim, entendo agora que o prego é uma coisa que vai caminhar comigo por muito tempo. Entendo agora o prego como desenho, não entendo o prego. O prego, quando ele encontra a imagem,
ele se torna um elemento gráfico Sim. também. E a imagem, o desenho se torna um objeto. Então não é mais esse desenho bidimensional. Então então tudo vai sendo reconfigurado. Nossa, e faz muito sentido nesse processo que você fala, de que a materialidade para você é importante, né? Então o prego, ele é ao mesmo tempo material, ele tem uma dimensão material, mas também tem uma dimensão simbólica, né? Porque se ele representa essa experiência de alguma forma, né? Ele tá ali dentro da ideia de embarcação, né? E que tudo que representa uma embarcação para esse período histórico, né? E como que isso realmente atravessa a identidade brasileira, né? Sim. Ou, né, a escravidão é algo que... E ela tem essa incisão, né? Ela é incisiva nesse nível, né? Sim. De algo que é colado, que é pregado, né? Assim, é uma experiência do pregar um prego, assim, né? Uma experiência violenta, né? Sugere uma violência, né? E também tem uma coisa de você fazer isso na própria obra, né? Que dentro dessa lógica aí da história da arte... Imaculada, né? Você está fazendo Inclusive um amigo meu, cara, durante esse período da exposição, ele falou para mim assim, cara, eu fui na sua exposição e gostei muito, mas você vacilou. Eu falei, por quê? Porque aquela montagem não se faz, cara. Você cravou 2 pregos em cima, 2 pregos embaixo. E quando acabar a exposição, você vai tirar os pregos e o desenho vai ficar com aqueles furos. Como é que você vai vender? Eu falei, paciência, a pessoa, se ela quer comprar, ela vai comprar com furo, porque o furo é uma evidência. O furo é obra também. Sim. Entendeu? Ele não é só a marca de uma fixação, uma fixada na parede, entendeu? Sim. Ela é uma marca que, enfim, faz parte da construção simbólica sobre tudo aquilo que eu preciso evidenciar, assim, sabe? Sim. Então ele achou, do ponto de vista comercial, ele falou, pô, essa obra vai estar... Se você conseguir vender, vai ser muito barato, entendeu? Eu falei, É como se isso pudesse desvalorizar, mas o quanto que, na verdade, isso, né, dá o peso que você tá. Agrega, exatamente. Porque eu fico pensando nesse lugar da materialidade como um pouco a política da arte, num certo sentido, né? Porque você também traz materiais, o pente de cabelo, né? Que tem um peso simbólico também. Desenho com pente, e também tem uma coisa de ser algo do dia a dia, como o prego, num certo sentido, né? Não é um material nobre, que é uma coisa diferente das belas artes. Não, né? eu uso o pente mais vagabundo que tem, que é o pente de plástico, aquele que a gente quebra com a mão. Sabe? Ou eu uso escova de dente usada. Sim. Eu uso gaze de tampar machucado. Eu uso esponja de lavar louça. É só material ordinário. Eu uso gilete para desenhar, entendeu? Então, parece que está tudo combinando, sacou? É bem interessante isso. Se não tem um certo desapego com essa... Uma vontade de marcar a obra, também é uma atitude... Eu ia falar desapegado, nem sei se eu concordo com esse termo desapego, né? Mas talvez é o contrário disso, né? De que você quer colocar essa marca viva, né? Né? Eu acho que a obra, isso é a marca que ela foi exposta, né? Exatamente. Isso né? Quase que uma parte de uma assinatura, né? Sim. Então, cara, essa também é uma imagem que participou lá. Ela é como se fosse uma interpretação gráfica da foto da escrava da ama de leite da Tarsila, né, que ela usou como referência. Então eu peguei aquela foto e criei umas interpretações, né, e dá para ver a evidência do volume, né, porque tem um gesto muito evidente aqui, né, uma curvatura que ajuda a gente a pensar o volume, sabe, a boca e tal. E aí, cara, esse desenho, assim como esse aqui, eles têm essa marcação no rosto, né? Saca? Então, tem essa marcação, esse corte no rosto. Que eu fiz esse corte porque eu queria que tivesse uma presença do corte, né?
que eu já comecei a fazer no Torções. Nesse caso eu não cortei o papel com estilete, mas eu mantive essa fenda. E aí eu fiz uma série de 4 retratos com a fenda, com o rosto bem marcado com a fenda. E aí, cara, eu comecei a investir nessa fenda, porque mostrar um lábio leporino, entendeu? O corpo, quando eu estava fazendo esses trabalhos, eu pensei, cara, se existe uma deformação evidente, o lábio leporino também pode ajudar a criar um tipo de imagem que está coeso, que existe uma coesão ali, sabe, na construção da imagem. Né? E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar essa história do lábio leporino mais pra frente. Não sei em que momento, mas eu vou trabalhar. Enfim, e aí essa exposição do Ambas foi muito pautada nisso, né? Em coisas que foram surgindo ao longo do processo, a história dos pregos, a história do lábio leporino, né? Essa construção de um corpo que a gente vai insistindo, né? Porque eu pego aqui não tem nenhuma... Aqui não tem. Mas eu pego a cabeça da escova e esfrego no papel, né? Como se eu estivesse desgastando o papel, né? Sim. Porque desgasta mesmo, né? Uhum. Vai abrindo a fibra do papel. Uhum. Mas enfim, eu quero isso mesmo. E aí esse corpo vai se modelando a partir desse quase que da destruição do papel, entendeu? Sim. Aqui é uma imagem que mostra o seio, né? Mostra o seio, que também tinha alguns desenhos que evidenciavam essa história do seio, o corpo, né? Sempre deformado, sempre não respeitando uma certa configuração anatômica, e aí o peito evidenciado para trazer essa ideia sobre a ama de leite. E aqui, cara, tem um outro trabalho que também fez parte da exposição, que eu queria te mostrar, que é... Aqui. Vou colocar aqui. Que é essa mulher, né, gritando, né, com a língua para fora, a barriga cortada. Né? Algumas pessoas entendem que foi retirado alguma coisa, Sim. Outras pessoas entendem que na verdade não foi retirado, que é para você entrar, né, que não é para você, que não é para tirar nada, é para você na verdade colocar, se colocar, né? Enfim, teve leituras diversas e teve uma coisa muito interessante que algumas crianças que iam na exposição, elas faziam esse gesto. Esse movimento. Levantava o braço, colocava a língua para fora. Muito legal, cara. Sim. Muito legal. Então, assim... Eu fiquei pensando que independente dessa visão, se é algo que foi tirado dela ou se é algo que é pra gente entrar, eu acho que o que tá colocado aqui é outra vez essa despacificação da ama de leite dentro desse imaginário brasileiro como aquela negra da família, mais ou menos como a história que se conta daquela retratada da Tarsila, né? Aquela história pacificada do quanto que elas são calmas, o quanto que a vida delas era boa dentro da casa grande, né? O quanto que elas quanto que elas acolhiam as pessoas, né? E o quanto que, no fim das contas, para ela foi negada uma humanidade ao ponto de, sei lá, né? Ela deixa de amamentar o próprio filho para alimentar o filho do algoz, né? E, então, assim, num certo sentido, tem coisas que são tiradas de fato, né? Mas essa coisa que você traz também de entrar nessa fenda, né? Eu acho que é isso, né? Uma passagem de coisas que saem, coisas que entram, né? É verdade, é verdade.
Verdade. Se tem uma fenda e a gente entende que do outro lado da fenda é o contraponto radical do que tem nesse lado de cá, então se eu passar pela fenda, eu vou sair de uma condição que para mim é muito difícil e vou atrás de uma condição melhor. Uhum. Mas ao mesmo tempo, cara, alguém volta? Alguém volta? Eu acho que não. Ou não Acho volta que não. sendo o mesmo, né? Não dá pra voltar. Ele pode, nessa volta, por exemplo, o Afonso, se ele volta para, não sei, talvez guerrear, criar uma, sabe, uma resistência física, entendeu? Talvez seja o caso aqui, né? Na medida em que alguém entra, talvez quando sair, porque, cara, é muito evidente que existe um sofrimento aqui. Sim. Né? Se a gente pensar a fenda como uma espécie de lugar que a gente pode entrar para ir para uma situação melhor, se a gente volta, é possível que esse sofrimento seja apaziguado um pouco, sabe? Diminuído. Porque se o corpo volta, né, se ele sai dessa fenda, ele é o corpo que já experimentou, já vivenciou uma outra condição que não é essa do sofrimento, porque ele passou por... A ideia é essa, né? Você passa por um lugar, você vai para uma outra situação muito melhor para você. Sim. Né? E quando você volta, assim, você já vivenciou uma experiência melhor. Então, sabe, você está mais você está criando uma condição melhor para você mesmo que você esteja dentro de um espaço que é violento, que é, enfim. Sim. Sabe? E eu acho interessante porque esse movimento ele não acontece sem dor, né? Ele tá marcado. Tem que ter o corte, né? De certa maneira, isso aqui foi cortado. Sim. Tanto é que é possível que ele esteja gritando justamente por causa que foi cortado. Sim. E eu acho interessante. Talvez a dor diminua quando a pessoa entre para dentro do corte e entenda que do lado de lá tem uma vida melhor, entendeu? Sim. Porque eu fico pensando o quanto que essas personagens aqui, né? Essas duas últimas que você mostrou, que não olham para o espectador, né? Né, pode sugerir uma certa passividade desse personagem, né? E enquanto o outro, os primeiros que olham, devolvem o olhar pra gente, mostram um pouco de uma altivez, assim, uma confrontação com quem tá observando, né? Sim. Mas essa expressão aqui, ela é tão viva, né? Que não dá pra dizer que essa personagem aqui necessariamente está sendo passiva, né? Acho que, tipo, esse grito, né? Essas mãos pro alto, né? Essa expressão toda, né? Ela tem é quase como se ela fosse esse portal, né? Por onde... né? Eu acho que é muito forte essa imagem nesse sentido, né? Aqui também parece um ventre cheio também, né? Tem um volume aqui. Tá cortado, mas parece que o que estava dentro não saiu ainda. Né? Então, talvez seja isso também, né? Porque o ventre tá ali, né? E também, assim, talvez seja isso, né? O que vai sair desse ventre também, né? Tem esse novo que sai daí, né? Caramba, muito interessante isso, cara. Nunca tinha pensado. Eu fiz o desenho e nunca pensei nisso. A barriga tá lá, entendeu? Ela continua com alguma coisa dentro, cara. Mas tem um corte ali. Bom, enfim. Cara, então, essa exposição, como eu te falei, né? Ela abriu uma fresta para ir para outro lugar. E esse outro lugar é o que eu estou fazendo agora. Que é a história da antianatomia.
Então, cara, a antianatomia hoje é um processo, assim, sabe? Não tem nada concluído, Uhum. tudo é ainda processo, muita coisa ainda a ser pensada, muita construção de uma imagem que possa, de fato, trazer essa ideia de anti-anatomia, por mais que eu já tenha dito isso antes, entendeu? Me parece que agora, com, enfim, novas referências, novas experimentações, novo tipo de desenho, isso agora ele está a serviço dessa anti-anatomia, dessa pesquisa, entendeu? Uhum. Então, cara, o que dá para te mostrar, assim, o que é legal te mostrar, é que, pô, tem um caderno, cara, que eu separei só para isso. Só para isso, sacou? Então, assim, todas as ideias que eu vou tendo, sejam elas boas ou ruins, ou seja só um registro rápido de alguma coisa qualquer, eu recorto e colo nesse caderno como se fosse um álbum de figurinha, entendeu? Sim. Do meu próprio desenho, do meu próprio processo. Então, só para você entender um pouco melhor assim, na prática, por exemplo, tá vendo essa imagem aqui específica, cara, que a gente olha e não entende direito, né? Uhum. Basicamente é uma boca aberta, os dentes aparecendo e tem uma coisa escrita, Uhum. né? Essa foi uma ideia que eu tive assim, numa conversa com uma amiga minha, uma conversa antiga, e ela falando da ideia de que o corpo antianatômico, na verdade, é uma autonomia da anatomia. Uhum. Né? É uma autonomia de uma anatomia que agora está respondendo a outras determinações, assim, sabe? Então essa coisa da anatomia, da autonomia é muito importante. Principalmente se a gente está falando de uma luta, né, de uma resistência. Essa resistência ela tem que ser pautada numa anatomia do corpo, né, cara? Sim. Eu sou o dono do meu próprio corpo e você não vai me açoitar mais, você não vai só me escravizar, né? Então, aí eu lembrei dessa conversa, fiz essa imagem aqui, né? E aí essa imagem, cara, ela se transformou numa ilustração do livro do Du Bois, cara, que é um cara fundamental, cara, para entender a condição da população negra, principalmente a condição da população negra americana, né? Sim. E aí esse livro me permitiu, eu trabalhei nesse livro, né, ilustrei, ele me permitiu fazer uma imagem baseada nesse registro tosco, entendeu? Uhum. Que é essa aqui, ó. Acho que é uma das primeiras. Aqui. Anatomia, autonomia. Autonomia. Aí é uma mão branca abrindo o lábio, assim, pra ver a arcada dentária, né? Sim. É uma mão impessoal, digamos assim, porque não dá nem pra ver os dedos direito, né? É quase a mão da ciência, né? É a mão da ciência, a mão branca da ciência, né, cara? Abrindo, né, a boca, né, o beiço, a boca carnuda, que mostrando justamente a mensagem contrária a esse próprio gesto, entendeu? Sim. Quando ele abre a boca e lê anatomia, autonomia, é como se essa construção aqui fosse um embate com a própria mão que abre a boca. Claro, ela, né, quase pode morder essa mão, exatamente, né? cara. E foi baseado nisso aqui, ó. Foi baseado nisso aqui, cara. Muito interessante o processo, né? De reaproveitar, né? Cara, é assim que eu funciono. Eu guardo tudo, eu risco, rabisco e vou guardando, e vou colando e vou fazendo as coisas. Então, cara, assim, esse caderno é para isso, é para registrar ideias a respeito do que seria uma antianatomia, assim, saca? E vou fazendo, cara, ó, vou... Sim. E como que é para você a antianatomia, assim? Você tem pensado isso, você tem falado da antianatomia como uma ferramenta de luta? Sim, é uma ferramenta de luta. A antianatomia, cara, ela é exatamente
uma construção de uma anatomia autônoma que possa dar conta de uma, como assim, que possa ser parte de uma luta antirracista, que possa ser parte de uma desobjetificação sobre o próprio corpo negro. O corpo negro não precisa estar mais vinculado, não precisa não, nunca precisou, mas enfim, se criou-se uma vinculação da imagem de uma pessoa negra com algo que tornou isso muito fixo, né? A empregada doméstica, o negro malandro, bandido, o negro que é da capoeira, o negro que é do samba, criar imagens muito rígidas, né? Então a antianatomia fala disso, porque quando você faz essa junção, você normatiza. Então a antianatomia precisa dar conta dessa desnormatização. Sim, ela é uma rebelião, né? Ela é uma rebelião contra a norma. Sim, é bem interessante porque essa norma, ela não está na natureza de fato, né? Não. É também porque quando a gente pensa na anatomia e essa presença da anatomia na arte, né? A gente até falou em off do Rembrandt, né? É um pouco, isso foi muito celebrado, né? Na época, no século XVII, enfim, Sim. como esse grande progresso da ciência e do conhecimento da natureza, mas que, na verdade, no fim das contas, era mais um espelho dessa sociedade, né? Desses homens, né? Dá para dizer isso, né? Desses homens Sim. que não queriam enxergar nada além de si mesmo, né? Porque não se viam nem como parte da natureza, né? Então, e aí, nesse sentido, era fácil para eles atribuírem esse outro corpo, né? Esse corpo diferente do deles, como um corpo menos humano, né? Dentro dessa concepção, dessa visão de mundo. Menos humano e até não humano. Né? Menos humano eu fui, né? Generoso, né? Na verdade é não humano, né? É animal, né? E também essa demonização da natureza, né? Que é uma coisa assim, a natureza como caos e o corpo que está próximo da natureza. O corpo que domina, que pode dominar, que tem a força, né? Que tem o pressuposto da dominação. É exatamente isso, cara. A antianatomia é exatamente isso. É construir elementos que possam trazer uma discussão sobre uma resistência. Então, assim, o que é a resistência? A partir da figura da população negra. É uma resistência que ela precisa ser torcida. Ela vai quebrar a norma. Esse corpo que é torcido é o corpo da luta. Né? Essa anti-anatomia, ela vai fazer um contraponto à anatomia oficial, Sim. que foi usada muitas vezes como forma de dominação. A anatomia científica, a biologia, a ciência como forma de dominação, entendeu? Então, se existe uma normatização a partir de uma ciência, de uma biologia, de uma anatomia que criou pressupostos racistas, né? Que ajudaram a construir esse mundo da escravidão, o contraponto disso precisa fazer uma radicalização no próprio corpo que vai para o enfrentamento, entendeu? Essa radicalização é uma anti-anatomia. Não dá para a população negra lutar a partir das mesmas diretrizes que fez justamente subjugar essa população negra dentro de uma realidade de muita crueldade, assim, de muita violência, de muita morte, entendeu? Não dá para fazer o mesmo, não dá para trabalhar, não dá para criar esse embate no mesmo nível, entendeu? Usando dos mesmos princípios da normatização. Sim. Tem que ser uma coisa anormal, entendeu? Então, sim, o corpo tem que ser antianatômico, a boca tem que ser antianatômica, porque a boca, se ela vai transmitir um discurso, se ela vai transmitir um conceito sobre, dentro de uma luta antirracista, essa boca tem que ser antianatômica. Por isso que é o lábio leporino. Sim. Mas isso eu articulei depois. Eu fiz o AMAS, fiz os lábios leporinos todos do AMAS, depois que veio essa ideia de trazer isso pro antianatomia.
E é interessante porque é pela boca que esse rosto aqui tá ligado, né? De alguma forma, né? Exato. Então, cara, vamos lá. Esse rosto aqui, esse desenho aqui, que fez parte de um... É uma pesquisa isso aqui. Isso aqui não é exatamente uma obra, né? Mas, enfim, ela é fruto disso aqui, cara. Ela é fruto disso aqui, ó, que começou lá atrás. Isso aqui, cara, eu desenhei lá atrás, 2018, 19, não sei. Isso aqui eu fiz ano passado, entendeu? Então já é uma tentativa de pensar o lábio leporino agora de uma outra maneira, sabe? O que era uma coisa mais evidente da pessoa olhar e falar, pô, esse aqui é um lábio leporino. Agora ela já não compreende mais, porque essa boca, ela esticou, sabe? Essa deformação labial, cara, ela já virou uma outra coisa, né? Ela já virou um rio, né? Um rio, não sei, assim, sabe? Ela vai... Entende, cara, o que eu tô falando? Assim, É quase como se isso... essa frustração da expectativa anatômica, né? Fosse radicalizada, né? Então, assim, Sim. isso então você rasga... Sim. Radicalizando mesmo, né? Então é quase como... É uma atitude meio de destruir a anatomia também. Exatamente, cara. E tem uma outra questão também. Antes, a fenda, a gente passava pela fenda e não sabia para onde ia. Né? A gente parte do princípio de que seria uma coisa melhor. Aqui, quando a fenda se abre, a gente sabe que tem um vermelho. Né? A gente sabe que isso aqui pode ser um rio. Já vai concretizando melhor essa ideia do outro lugar, entendeu? Que lugar é esse? Para onde eu vou? Entendeu? É por isso que a gente conversou sobre essa história do rio, de mergulhar no rio, de saber que... Porque assim, as pessoas podem olhar isso aqui e falar, cara, isso aqui é um corte. O sofrimento tá aqui. Mas aí eu falo, e se fosse um rio? Né? Você vira uma chave de compreensão, entendeu? Sim. Então a pessoa vai mergulhar nesse rio, cara. O que ela vai achar? Não? Sim. Saca? Sim, nossa. A transição, o próprio mar, né, cara? O próprio mar como essa transição, essa diáspora, parte dessa diáspora, né? Mas agora pode ser entendido como uma como se fosse uma anti-diáspora, sabe? Você entende? Sim. Um retorno, né, cara? Tô mergulhando ali e tô voltando, cara. Sabe? É um pouco isso, assim. Tirar um pouco a conotação violenta, saca? E aí, cara, isso aqui tudo é tentativas e mais tentativas, tá vendo? Tem um lábio leporino aqui, né? Porque essas duas formas estavam numa só, era uma cabeça só. Né? Depois eu cortei e separei, assim, botei esse elemento aqui, né? Aqui é a tentativa de trazer o corte pro corpo todo, né? Sim. Tem a cabeça, tem os seios, tá vendo? Tem o joelho, os pés, né? E aí o corte ele vai lá do pescoço até embaixo. Saca? Já não é mais só o lábio, já não é mais só... Né? E aí não tem mais o vermelho que tá fora. O vermelho se concentra aqui. Saca? Sim. E aí, ao mesmo tempo, esse interior que essa fenda sugere não parece ser necessariamente esse corpo, né? Mas é quase como se fosse uma outra dimensão aqui, né? Sim, não, totalmente. Assim, você não está entrando nesse corpo mais, né? Você está entrando quase num outro tempo, num outro espaço, né? E eu acho que é interessante ver isso, né? O quanto que esse corpo não anatômico, o quanto que essa pesquisa também leva para um outro lugar, né? E para um lugar vivo, né? Sim, 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 sim. O vermelho pulsante nesse sentido é a vida, né? Assim, sim, exatamente, exatamente. Não é a morte. Exatamente. E, cara, acho que tá... Aqui, tá vendo, cara? Aqui eu dei uma intensificada nisso. Aqui, né? Era só isso aqui, né? Agora eu já parto pro corpo todo. Já é o rio com com seus... Como chama isso? O que? Afluentes, sabe? Né? E tá escorrendo, né? Tá descendo. Já tá no corpo todo, né?
Nossa. Desdobramentos daquele lábio leporino lá atrás no ânus, entendeu? É um desdobramento disso, cara. Porque é isso, né? Esse corte no lábio leporino, ele é esticado, assim. Porque eu sei que é importante marcar o lábio leporino, né? Então, certamente eu vou fazer trabalhos que é só a boca. Mas, ao mesmo tempo, se eu estico isso, eu passo a entender que o corpo todo precisa estar nesse corte do lábio, entendeu? Como se o corte do lábio estivesse no corpo todo. Uhum. Porque o corte do lábio ele é muito significativo, ele é muito emblemático. Se você olha e fala, caramba, o cara tem lábio leporino, aquele cortezinho assim, né? Mas aí eu pego e estico, né? Então a ideia de um lábio leporino que vai dar conta de um discurso anti-anatômico, ele é reforçado quando eu estico isso pro corpo Sim. todo. É como se o corpo todo fosse um lábio leporino. Uhum. Entendeu? Você radicalizou, né? Radicalizei. E, cara, partindo agora para uma radicalização ainda maior, cara. Assim, como eu te falei, né? Tudo é pesquisa, tudo é... Tem essa referência aqui, ó. Tem essa referência aqui. Eu fui tentando criar uma como eu posso dizer assim? Fui tentando criar uma espécie de compromisso comigo mesmo de forçar essa tentativa de chegar no ponto-chave do lábio leporino, sabe? Uma tentativa de ficar ali, ó. E aí eu comecei esse caderno aqui, cara. Eu comecei esse caderno que eu repeti. Essa imagem aqui, tá vendo? Uhum. Eu desconstruí essa imagem e trouxe o lábio leporino. E fui radicalizando. Precisava de ter mais elementos, trouxe isso aqui para a cabeça. E aí fui criando, ó, tentativa de pensar como é que esse corte vai se configurar no desenho, né? Como é que ele... Ó, fui repetindo. Rapidinho, alguns são cortes maiores, outros são cortes mais pontuais. Tá vendo? Esses maiores, eles formam até duas metades, né? Tipo, de quase como se fossem... Esses maiores. Quase como se fosse um encontro, né? De duas... Como se fosse isso aqui, né? Sim. Já... Mas talvez chegue nesse ponto, né? Porque tem folha pra caramba ainda, né? Então esse é um processo que tá... eu preciso retomar, mas eu vou insistir nessa mesma forma. Tá vendo? Já aqui... E aí... Né? Tem muito chão. E, cara, esse é um ponto. Agora, o outro ponto, assim... que é onde eu tô agora, na pesquisa. É isso aqui. Que é isso aqui. Inclusive, essas peças que tá aqui, elas vão fazer parte de uma montagem, né? Mas é isso, eu tenho um desenho fixado numa madeira e os pregos galvanizados a fogo, que eu cravei no desenho. Então, não é desenho, só desenho, né? E não é mais só desenho numa superfície bidimensional. Agora o desenho ele é pensado a partir de um objeto externo que é vinculado ao desenho de uma maneira violenta, né? Porque precisa de dar uma porrada aqui, cara, precisa de entrar na madeira. E aí isso aqui agora vai fazer parte dessa pesquisa anti-anatômica, assim, sabe? Sobre anti-anatomia. Aqui. Mesma coisa, ó. E esse desenho aqui sou eu. Eu tirei os fragmentos de um desenho meu, feito num papel de 2 metros. Inclusive esses desenhos foram da exposição junto com a Rosana Paulino,
né? Foram esses desenhos aqui. Às vezes a gente entende que é uma coisa meio abstrata, não entende direito o que é o desenho, mas isso não importa tanto, entendeu? Não importa tanto. E o desenho é esse aqui, cara. Cara, você vai ter que me ajudar. Aqui. Aí. É esse aqui. Tá vendo? Sim. Eu tirei os fragmentos e cravei os pregos. E esse desenho ficou pendurado. Eu fiz eu de frente e puxei. E eu de costas. Tá vendo? Aham. Eu deitei em cima do papel, um amigo meu fez o contorno, depois eu fui desenhando, né, na parede assim, e não tinha uma foto minha. Volta essa folha de cima. Esse rosto que aparece aí, que sou eu, na verdade, mas eu pensei ele... eu pensei na minha imagem de memória, de cabeça. Sim, você fez um autorretrato. Um autorretrato sem o retrato, né, digamos assim, né? Eu acho que faz muito sentido depois do que você falou no começo, sobre essas experiências de criar a partir da própria subjetividade, né? Ah, Enquanto sim, que... a história dos desenhos dos desenhos, né? né? De que esse seja um exercício também que você se coloca aqui e que depois disso você não é o mesmo, né? Porque não. depois de fazer isso você não consegue se olhar ou ver, sei lá, você tem uma outra ideia sobre si mesmo, né? Porque... Exatamente. Agora, para essa história da anti-anatomia, para uma exposição que eu vou fazer esse ano, eu vou retirar mais fragmentos. Uhum. E vou cravar mais prego. Né? E por baixo desse buraco vai ficar isso aqui, ó. Coloca aí de baixo para você ver. Aí. Vai ficar isso aí, ó. Uhum. Entendeu? Sim. O mesmo... ou a mesma outra cena que aparece nas outras anti-anatomias, né? Assim, esse quase que portal para um outro lugar. Sim. Só que é muito interessante, né? Porque essa forma quadrada, muito rígida, muito concreta, muito... Pode ir aí, sentar. Essa forma muito... como eu posso dizer? Matemática, geométrica. Ela cria também uma outra história com relação a esse tipo de corte aqui. Que é mais orgânico, né? Que tem essa história do rio por trás. Então vai ser essas duas configurações duelando o tempo todo dentro do espaço da galeria, entendeu? Do museu. O quadrado e esse rio, né? Basicamente é isso, cara. Nossa, é um processo em andamento aí, vivíssimo, né? Vivíssimo, cara, e desgastante emocionalmente, cara. Pô, você pensa, o que sou eu, cara? Sou eu aqui, é o meu rosto. Uhum. E aí eu vou cravar 3 pregos. Eu não devia estar muito bem, não, cara. Eu devia estar mal. No dia que eu fiz isso aqui, né, cara? Eu não tava bem, não. Mas enfim, né? Aí, como a gente estava conversando, né? A gente tá produzindo a gente, né? Sim. O outro que vai estar lá na galeria vendo, sim, como ele vai articular isso, eu não tenho nada a ver com tomara isso. Que ele produza um outro eu, né? A partir do... Crave pregos nele mesmo, né, cara? Tomara que ele crave pregos nele mesmo. A ideia é essa, então. A ideia é essa.